Boa tarde a todos, muito obrigada por É. estarem aqui hoje connosco para assistir ao webinar da Col Madeira, que será apresentado pela doutora Helena Maio. Gostaria de vos pedir que durante a apresentação, por favor, desliguem os vossos microfones e câmaras. A seguir à ação podem fazer perguntas. E nas perguntas peço que coloquem o ícone levantar a mão ativo para nós conseguirmos seguir a ordem de chegada das perguntas e no momento de fazerem as perguntas, que será através da minha chamada, peço que ativem a câmera e o microfone para as perguntas, está bem? Todas aquelas que não for possível responder, podem sempre enviar um e-mail para submissions@portugalventures.pt para tirarem as vossas dúvidas e nós respondemos às vossas questões. Eu também vou deixar esta mensagem no chat para que possam guardar o e-mail, mas fica já desde já a nota. Helena, quando quiser começar, força. Sim, senhor. Muito obrigada, Rita, pela sua introdução. Então, antes de mais, boa tarde a todos. É com muito gosto que damos as boas-vindas a este grupo, que é um grupo grande, que já vai em quase 85 pessoas, embora o número de inscritos seja ainda superior. Esperamos que seja uma sessão esclarecedora. Depois de uma breve apresentação, vamos abrir aqui um período de perguntas e respostas, como disse aqui a nossa colega Rita Marques, e vamos tentar responder a todas. Eu penso que temos tempo suficiente para responder a todas as perguntas. De qualquer forma, depois também estamos sempre ao dispor para responder a quaisquer dúvidas que possam surgir posteriormente. Portanto, esta Col Madeira, como todos sabem, foi lançada no passado dia 14 de fevereiro, foi anunciada na Madeira, precisamente, num evento da Startup Madeira, pelo Dr. Rui Ferreira, o presidente da Portugal Ventures, que esteve presente nesse evento. A Col vai estar aberta durante um mês, portanto, até ao dia 14 de março, eu vou explicar seguidamente depois como é que se vai proceder a submissão de candidaturas a esta call. Vou fazer uma breve introdução sobre a Portugal Ventures. Admitimos que, embora a maior parte dos participantes possam já conhecer a Portugal Ventures, haverá outros que podem não ter um conhecimento ou um contacto tão próximo e por isso eu peço imensa desculpa, mas vou amassá-los aqui com uma breve introdução geral, não só sobre a Portugal Ventures, mas também sobre o que é o capital de risco e o que é que diferencia o investimento do capital de risco de outro tipo de financiamentos alternativos. A Portugal Ventures faz este ano, tem 10 anos como Portugal Ventures, faz este ano 10 anos de atividade. Resultou da fusão em 2012 de 3 sociedades de capital de risco públicas, a Inove Capital, a ICEP Capital e a Turismo Capital. Na gênese, as sociedades que estão na gênese da Portugal Ventures existem já, a mais antiga, desde 1989, portanto, há aqui uma experiência acumulada que ultrapassa mais do que estes 10 anos de atividade. Este ano, em jeito de celebração deste aniversário, desta primeira década de atividade, vão ser lançadas várias iniciativas ao longo do ano, a próxima das quais começa já com um ciclo de conferências que vão ser transferidas online, de conferências de debate com entidades do ecossistema, com founders de participadas, em que vamos ter muita gente a dar testemunho do que foi a atividade da Portugal Ventures nestes 10 anos. Portanto, o próximo evento é já no dia 10, seguido de um outro evento no dia 30. Eu gostava desde já de convidar os participantes que por acaso não estiverem ainda registados na nossa newsletter, convidava-os a fazê-lo através do nosso site
Portanto, se vocês percorrerem, fizerem um scroll down, na parte final tem lá um campo que diz subscrever newsletter, que nós gostaríamos muito que todos subscrevessem, porque é através dela que nós comunicamos de uma forma regular com o mercado, normalmente pelo menos uma vez por mês, e através dessa newsletter damos também a conhecer as diferentes iniciativas e atividades relevantes da Portugal Ventures. Fica então desde já este convite. Temos 200 milhões de euros de fundos sob gestão, investimos desde 2012 já em mais de 180 empresas, temos cerca de 175 milhões investidos também desde 2012, e também já alguns êxitos de sucesso e também empresas que não só startups, mas também empresas que decorrente do seu sucesso foram conseguindo levantar rounds subsequentes de capital. Temos já 2 que estão em série em Series A e 9 em Series A e 2 em Series B. Isto porque é que é tão importante referirmos isto? Porque as empresas que têm sucesso vão precisar de fazer sucessivos rounds de capital, porque o investimento que fazemos... Está bem, tudo bem. Olha, peço desculpa estar a amassá-lo, mas era só para saber. Peço desculpa, mas vão ter que desligar o microfone, quem estiver com ele ativo. Já está. Portanto, não se como... Estou. Estava só a ligar para saber se sempre estava interessado ou não. Vamos, quem está com o microfone ativo tem que desligar, por favor. Helena, penso que agora já está. Muito bem. Como dizia o anterior administrador desta casa, não é possível criar campeões do mundo com 1 milhão de euros, e muitas vezes os nossos investimentos nas sucessivas fases não ultrapassam 1 milhão, 2 milhões de euros, e portanto isso é manifestamente impossível quando queremos criar empresas com escala global. E portanto é muito importante esta capacidade que o sucesso que vai sendo conseguido permita às empresas depois levantar rounds sucessivos de capital. Sobre a nossa estratégia de investimento, portanto, a Portugal Ventures tem uma atividade que nós designamos quase generalista, portanto, nós investimos em diferentes setores de atividade, estamos organizados, portanto, que são 4 setores, 4 verticais que temos aqui internamente, na área de Digital, Life Sciences, Engineering and Manufacturing e Turismo. Investimos também em todos os estágios de desenvolvimento das empresas, desde o pré-seed, passando pelas rondas seed, startup e Series A. Investimos em empresas, maioritariamente startups com sede em Portugal. Isto decorre do facto de haver restrições da parte dos fundos que gerimos, haver algumas restrições em termos de localização geográfica das empresas investidas. Nós investimos em tickets que vão desde, portanto, montantes por investimento que vão desde 100 mil euros até 1,5 milhão de euros atualmente, de acordo com o setor e com o estádio de desenvolvimento da empresa. Privilegiamos o co-investimento, detemos uma participação na estrutura acionista da empresa, podemos ou não integrar o Conselho de Administração, é uma possibilidade que nos é conferida, se não o fizermos podemos designar um observador, isto é uma forma de nós podermos, embora nós sejamos o que designamos de hands-off, portanto nós não temos posições executivas na atividade das empresas, mas esta é a forma que temos de conseguir um acompanhamento mais próximo da empresa. Eu gostava aqui também de abrir aqui um parêntese neste slide para dizer que no investimento de capital de risco o que nós fazemos é adquirir participações no capital, portanto nós tornamos-nos mesmo sócios das empresas ou acionistas das empresas. As nossas participações são, por definição e tradição do que é o capital de risco, são temporárias e minoritárias.
São minoritárias porque nós não queremos nem devemos ter participações maioritárias no capital das empresas, porque é muito relevante que os founders, os promotores, os empreendedores sejam sempre maioritários, não só por uma questão de alinhamento de interesses, mas também para estarem particularmente interessados no crescimento e no sucesso da empresa. E isto porquê? Porque o que nós almejamos durante este tempo de investimento é ajudar a fazer crescer a empresa para depois se realizar um exit, uma saída do capital, ao fim de 3, 4, 5 anos, depende do período que ficar definido em acordo parasocial, para todos e para o fazermos com ganhos de capital. Obviamente que no final o objetivo é sairmos com ganho, mas numa situação em que, por norma, todos vamos sair da estrutura de capital, ou pelo menos a maioria dos sócios vão sair, e todos vamos ganhar dinheiro. E se o capitalista de risco, portanto, se a capital de risco sai a ganhar dinheiro, os promotores saem a ganhar muito mais dinheiro, não só porque a sua participação é superior, mas também porque há mecanismos de partilha de mais-valias com esses mesmos promotores e founders. No passado, há 20, na gênese do capital de risco, em Portugal, há 30 anos, há 20 e tal anos, faziam-se umas operações que eram de capital de risco, mas que tinham contornos que não são os contornos que hoje têm as operações de capital de risco, eram chamados soft loans, ou seja, investia-se e havia um compromisso de os founders, os promotores, ao fim de um determinado prazo, 3, 4, 5 anos, nos recomprarem a participação com um preço mínimo pré-estabelecido, que normalmente era um montante de investimento com uma taxa de juro qualquer. Ora, isso não é bem capital de risco, é uma espécie de um empréstimo. Houve um progresso, nós hoje seguimos as melhores práticas internacionais, investimos em moldes em tudo idêntico ao que é a prática do capital de risco internacional e, portanto, o que se pretende é investir nas empresas, contribuindo para que desta forma haja um reforço dos capitais próprios da empresa, que lhes permita robustecer e ter indicadores, por exemplo, da autonomia financeira e outros, que lhes permitem depois, por exemplo, ir complementar e alavancar o financiamento junto de fundos comunitários ou junto de linhas bancárias, que exigem determinados rácios, em que a autonomia financeira é um deles. Ora, como o nosso investimento vai todo direto para a parte do capital próprio das empresas, esse robustecimento ajuda depois a empresa a ter condições financeiras para se financiarem nas melhores condições, se for necessário. E o nosso investimento não vence juros, é particularmente adequado. Quando fazemos o desinvestimento, não é a empresa que nos vai recomprar, há de ser o próximo, o investidor seguinte, não é? O comprador da empresa, no momento seguinte, se houver um trade sale. E além do mais, é particularmente adequado como instrumento financeiro para empresas que estão em início da sua atividade. Ou seja, empresas startups, empresas que estão ainda numa fase muito embrionária, muitas vezes a desenvolver um protótipo, a fazer uma prova de conceito, a desenvolver um MVP, numa fase em que muitas vezes, e na maioria dos casos, não têm ainda receitas, têm capitais próprios muito diminutos e, portanto, por um lado, não é adequado irem ao mercado contrair financiamento bancário, nem é adequado, nem é muito viável, nem provável que o obtenham, sem terem uma garantia real subjacente a esse financiamento. Depois, porque mesmo que o conseguissem, numa fase em que ainda não estavam a faturar, já estavam a ter encargos financeiros e despesas financeiras, que iam contribuir para que um resultado líquido negativo, que será natural no primeiro ano ou 2 de atividade, ou às vezes mais,
e a absorver os seus diminutos capitais próprios. E rapidamente uma empresa com estas características tornaria-se insolvente, os capitais próprios passam a zero muito rapidamente e, portanto, entra numa situação técnica de insolvência. Por isso é que, seja o capital de risco, seja o investimento de business angels, porque não têm juros associados e porque entram diretamente para o capital próprio, são os mecanismos de financiamento adequados para empresas nesta fase de desenvolvimento. Para além do mais, a outra questão que eu já falei, que ao entrar diretamente o nosso investimento para o capital próprio, permite à empresa ter as tais autonomias financeiras e a tal robustez de indicadores que lhes permite depois também alavancar outro tipo de financiamentos. Quanto à nossa proposta de valor, portanto, apesar de não sermos executivos nas administrações das empresas, acompanhamos as empresas de uma forma próxima, há sempre uma pessoa da equipa, um gestor de investimentos da nossa equipa que acompanha aquela empresa, muitas vezes é a pessoa que tem também o papel de observador no Conselho de Administração, e nós tentamos, por todos os meios ao nosso alcance, criar e ajudar as empresas, quer pela partilha de experiências, quer essencialmente pela partilha da nossa rede de contactos e das nossas redes. Portanto, a Portugal Ventures tem associada a si várias redes específicas que nos ajudam a fazer crescer, a investir, a detectar as melhores oportunidades de investimento, a investir, a fazer crescer e ajudam-nos às vezes também na fase do desinvestimento. E eu gostaria de destacar aqui 4 redes que são essenciais. Temos uma rede que é a nossa rede de parceiros de ignição, que designamos de IPN, Ignition Partners Network, que hoje tem mais de 120 entidades e conta nessa rede com a maior parte das incubadoras, aceleradoras, empresas de transferência, gabinetes de transferência de tecnologia ligadas a entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Portanto, temos 120 associadas a nós e são realmente uma rede poderosa de contactos. Temos também uma rede de parceiros de capital, com cerca de 20 parceiros de capital, que são outras empresas de capital de risco, alguns business angels que connosco fazem co-investimentos e com os quais nós muitas vezes partilhamos oportunidades, dando-lhes também a oportunidade de co-investir conjuntamente connosco e vice-versa, eles também nos trazem oportunidades para co-investirmos em investimentos identificados por eles. Depois temos também uma rede mais recente, que é a nossa rede de corporate partners, que nós, apesar de mais recente, já temos cerca de 15 empresas nessa rede, grandes corporate, grandes grupos económicos e grandes empresas, que nos ajudam e ajudam as nossas participadas e as nossas startups de várias formas, quer através, abrindo-lhes as portas para fazerem, por exemplo, testes e pilotos numa fase de ensaio inicial, de testes iniciais no mercado, quer abrindo também as suas redes de contactos, constituindo-se como um fornecedor privilegiado ou às vezes um cliente privilegiado, numa fase inicial em que é importante fazer este fit, provar que há este fit com o mercado e com o mercado empresarial. O nosso objetivo é chegar a 20 empresas no final deste ano. E depois temos também uma rede muito importante de peritos externos, especialistas das diferentes áreas que colaboram com a Portugal Ventures numa forma, preferencialmente, eu vou já falar que eles vão já aparecer aqui neste ponto 3 do nosso processo de investimento, numa fase em que pretendemos escrutinar e avaliar o enquadramento dos investimentos na política de investimentos da Portugal Ventures. Ou seja, quando nós investimos, temos que comprovar previamente que a empresa tem diferenciação, que
face à concorrência, que tem vantagens competitivas, que acrescenta realmente valor, que tem capacidade para escalar internacionalmente, e os peritos avaliadores são um parceiro essencial porque eles constituem os comitês que, antes da nossa avaliação aprofundada interna, eles dão-nos um parecer sobre os investimentos a realizar. Portanto, no nosso processo de investimento, que estamos agora aqui a ver, portanto, o processo inicia-se através de uma candidatura online, diretamente no nosso site, portanto têm acesso através do site às nossas calls, escolhem a call em que se pretendem candidatar a investimento, neste caso é a call Madeira, está lá identificada com um símbolo que já viram no slide inicial. Depois, num prazo de 15 dias úteis, é feito uma pré-seleção, um escrutínio, no fundo para selecionar as empresas, verificar que todas as empresas que submeteram ou não, se todas cumprem os critérios e a política de investimento da call. Depois desta pré-seleção, há então este painel de avaliação constituído pelos peritos externos, portanto não há pessoas da Portugal Ventures ainda a avaliar, há este escrutínio por este painel de peritos nacionais e internacionais, que é depois seguido de uma avaliação interna mais aprofundada pela equipa de gestores de investimento da Portugal Ventures. Após o que, se mantiver a recomendação de investimento, os founders, os promotores, são convidados a fazer uma apresentação ao Conselho de Administração da Portugal Ventures. Se a decisão do Conselho de Administração for de investimento, então dá-se a assinatura de uma term sheet. Então, se a term sheet é conhecida, está no nosso site, é uma term sheet que segue em tudo as práticas de mercado, idêntica à de tantos VCs por esse mundo fora. As cláusulas são também cláusulas perfeitamente tipificadas para investimentos de capital de risco. Começa por ser nesta fase uma term sheet non-binding, porque depois desta term sheet ser assinada, entramos então num período de negociação de uma peça basilar que norteia e regula o nosso investimento e que demora algum tempo a ser negociada, que é o acordo de investimento e o acordo parasocial. Normalmente não é um processo rápido, portanto nós não o consideramos um contrato de adesão, é um contrato em que há margem de alguma negociação, é um contrato extenso e que demora algum tempo a ser negociado, mas que quando as coisas correm bem, depois do dia da assinatura, não voltamos a olhar para ele. Quando existe necessidade de ir ao contrato, ver coisas ou cláusulas, etc., às vezes é quando não está a correr tão bem. Mas também devo dizer-lhes que na maior parte dos nossos investimentos, nós raramente voltamos a ir ver o que é que está definido no acordo parasocial, porque em geral as coisas correm bem. Vamos entrar agora mais especificamente, portanto, tudo o que eu disse até agora é informação geral, que se aplica aos investimentos de capital de risco, à política de investimentos da Portugal Ventures, portanto, nada de específico que tenha sido aqui delineado para esta call da Madeira. Agora vou entrar aqui falar então um bocadinho de especificidades desta call. Portanto, esta call destina-se a projetos de empresas inovadoras que queiram aceder a financiamento de capital de risco e que tenham atividade na região autónoma da Madeira. Muitas vezes nos perguntam, mas a sede tem de estar lá? E nós respondemos, não, não obrigatoriamente. Pode estar. O importante é que tenha atividade na região autónoma da Madeira. Ou seja, uma empresa que só tenha a sede na Madeira e não tenha nenhuma atividade na Madeira poderá não ser considerada elegível.
Uma empresa que tenha a sede fora da região, mas tenha uma atividade relevante na região, é uma empresa elegível para efeito do investimento através deste fundo, que é o Fundo Atlântico. E eu por acaso não expliquei o que era o Fundo Atlântico, estou a referi-lo agora à primeira vez. Portanto, o Fundo Atlântico foi um fundo levantado o ano passado, recentemente, pela Portugal Ventures. É um fundo de 9 milhões de euros para investimentos nas ilhas atlânticas, portanto nos Açores e na Madeira. Desses 9 milhões, a maior parte do capital está alocado à região autónoma dos Açores e, portanto, nós temos 8 milhões alocados aos Açores e um pouco mais de 1 milhão alocados a investimentos na Madeira. É um fundo que tem o cofinanciamento, o co-investimento do Banco Português de Fomento, através de um concurso que foi lançado para capitalizar fundos de capital de risco nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores e ao qual a Portugal Ventures concorreu. Para o efeito, Portugal Ventures teve também que investir capital neste fundo, investiu também capitais próprios da empresa e teve também que, para ir buscar a comparticipação máxima do Banco Português de Fomento, tivemos também que atrair e que identificar e trazer também para este fundo investidores privados. O que conseguimos em final de 2021. Por isso é que a COL, logo que identificamos essas parcerias, lançamos então, começamos a preparar o lançamento da COL para atrair propostas de investimento. Portanto, pretende-se com estes investimentos reforçar a capacidade de exportação da madeira, serão privilegiados projetos, empresas que tenham atividades de investigação, desenvolvimento e de inovação, quer por si, quer através de cooperação com o Sistema Regional de Tecnologia e Inovação e as instituições de ensino superior da Madeira. Esta condição prende-se muito essencialmente com as características do cofinanciamento do Banco Português de Fomento, portanto é uma linha especificamente, normalmente as linhas são dirigidas para as áreas que se pretendem fomentar, não é? E portanto este foi um objetivo claro que se pretendeu atingir com este fundo. E promovam, em geral, também a imagem da Madeira como um destino de sustentabilidade ambiental e de natureza. Nesta COL, o máximo de investimento por empresa é de até, portanto, o máximo é 200 mil euros. As empresas elegíveis são empresas em estádios de desenvolvimento pré-seed, seed ou startup, ou seja, estas serão os investimentos privilegiados. Não significa que não possa haver uma empresa um bocadinho num estádio mais avançado que possa vir a ser elegível, mas preferencialmente estas, porque é onde as dificuldades de financiamentos mais tradicionais se fazem sentir. Em áreas de atividade mais ou menos transversais, portanto, áreas tecnológicas, de que temos aqui vários exemplos, áreas de turismo, mas mais focadas no turismo, no travel tech ou no leisure tech, ou seja, porque estamos a falar de empresas com características de inovação, de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento, portanto será mais focado no turismo tech. Nas áreas de life sciences também são elegíveis, de terapêuticos, de diagnóstico, de dispositivos médicos, entre outros, e depois em geral também áreas industrial, ligadas também à questão da economia oceânica ou da economia azul, a exploração de recursos endógenos, energia, o setor agroindustrial, floresta, materiais, nanotecnologia e entre outros, ou seja, aqui o espectro é um espectro bastante alargado.
em termos das possibilidades setoriais, em termos setoriais de investimento. Os investimentos elegíveis podem ser empresas já constituídas ou empresas a constituir. Podem candidatar-se mesmo que a empresa não esteja ainda constituída. O fundamental é que tenham atividade localizada, não forçosamente sede, como eu disse há pouco, mas atividade localizada na Madeira. As empresas que já estiverem constituídas deverão também cumprir critérios de tempo de atividade, portanto que não poderá ultrapassar os 3 exercícios económicos completos, devem ter a sua situação regularizada perante o Estado, portanto a Administração Tributária e a Segurança Social, e devem ser uma pequena e média empresa, de acordo com a definição europeia, e aqui também não é difícil que o sejam, porque estamos a falar de empresas com menos de 250 trabalhadores, menos 50 milhões de euros de volume de negócios ou 43 milhões de ativos, portanto teremos aqui muitas empresas a cumprir estes requisitos e que se possam candidatar à qual tenham interesse em candidatar-se. Os projetos devem ser projetos que tenham equipas multidisciplinares, ou seja, que tenham reunidas as competências para desenvolver o projeto com sucesso, ou que tenham condições de as contratar. Não significa que os seus founders reúnam todas as competências, mas que haja condições e um plano para contratar as competências que não tiverem ainda, que não estejam acessíveis na empresa. São projetos orientados para bens transacionáveis ou serviços que queremos que sejam diferenciadores e competitivos, integrando cadeias de valor internacional. Um dos critérios mais relevantes em termos de escolha e de hierarquização de preferências tem a ver com o potencial significativo de crescimento no mercado global. Quando haja lugar à proteção e valorização da propriedade intelectual, valorizamos também que ela esteja a ser feita, que haja uma estratégia de proteção da propriedade intelectual, seja por patente, seja por segredo comercial, seja por registro de um modelo de utilidade, marca, etc. Portanto, por todos os meios ao alcance. Como já disse, também é um fator preferencial a questão das empresas que promovem investigação, desenvolvimento e inovação, que promovam exportações da região autónoma, empresas que tenham recebido incentivos dos sistemas regionais são empresas elegíveis, portanto não há aqui nenhum fator discriminativo relativamente a isto. Nós colocamos aqui esta condição porque é uma questão que nos colocam muitas vezes e, para além do mais, ao entrarmos com capitais próprios que vão fortalecer, não é, a tal autonomia financeira e os rácios, isso até pode ser uma ajuda depois para se candidatarem e para serem elegíveis no âmbito de outros apoios regionais. Como já disse, então, as candidaturas são através do nosso site, www.portugalventures.pt, no menu Calls, Call Madeira. No caso de terem qualquer dúvida, podem submeter as vossas dúvidas para o e-mail submissions@portugalventures.pt, que, portanto, aqui a nossa equipa, tão rapidamente quanto possível, dará uma resposta às questões e às dúvidas que nos forem colocadas. Em caso de quererem contactar-nos telefonicamente, também podem fazer, portanto, através dos nossos contactos gerais ou os contactos que aparecem nos nossos e-mails, também poderão contactar-nos telefonicamente, se assim o pretenderem. E era isto, pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. A partir deste momento vou colocar-me ao vosso dispor para responder a todas as questões que entendam por bem colocar-nos. Helena, obrigada. Vou-lhe pedir para deixar de projetar em full screen, por favor. Sim, senhor. E já temos aqui uma primeira questão do Jaime Felipe. Eu não consigo ouvir, Rita. Jaime, tem que ativar o seu microfone.
Não sei se será um problema da parte dele, mas... Eu não consigo ouvir. Mas ele pode colocar, se quiser, pode colocar aqui no site. No site, nas conversas laterais. No chat. Mais questões, por favor? Está com o microfone ativo, não sei quem será, não sei se quer colocar alguma questão. Pedro Andrade, por favor, pode ligar o seu microfone e a câmera, se possível. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Conseguem-me ouvir bem? Muito bem. Ok. A minha questão é relativamente aos pontos que a Helena apontou, relativamente aos requisitos das empresas ou das startups que possam responder aqui à call, que tem a ver aqui com esta linha entre aquilo que é a promoção da região, mas ao mesmo tempo também aquela motivação de ser um negócio global. Portanto, quando é que a gente, ou como é que conseguimos avaliar isto? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se tivermos aqui a ver uma vertente, eu pertenço aqui ao setor tecnológico, vamos, por exemplo, pensar aqui numa solução, por exemplo, um Booking.com. Eu poderia eventualmente lançar um portal em que trabalhasse efetivamente, inicialmente, a região da Madeira, mas que depois pudesse ir escalando para outras regiões ou para outras cidades. É isso? Qual é que é a visão que é colocada? Porque isto acaba por ser aqui um pouco confuso, portanto, estar aqui a desenvolver a região, mas depois ao mesmo tempo ser escalável e poder ter uma dimensão global. É só isso. Muito obrigado. Exatamente, é uma muito boa questão, é uma muito boa questão. Portanto, o facto de ter a atividade, de ter que ter alguma atividade na Madeira, pode não ser exclusivamente na Madeira, não é? Mas ter que ter alguma atividade na Madeira, é porque este fundo foi criado para investimentos particularmente na Madeira, e, portanto, quer-se também aqui evitar que haja empresas que não tenham qualquer tipo de atividade na Madeira, constituam só uma sede para irem, isso acontece a mesma coisa com os subsídios, etc. E, portanto, quer-se que realmente haja a criação de alguma riqueza na Madeira e de atividade e de emprego e de o que seja, não é? De valor acrescentado. Agora, quando nós vamos hierarquizar os projetos para efeitos de investimento, nós temos que privilegiar os que tenham maior capacidade de escalar, de crescer. E o crescer, quer dizer, à partida assume-se que seja para fora do território da região autónoma, para o continente e para o mundo, não é? Portanto, porquê é que privilegiamos este tipo de projetos e de empresas? Isto tem a ver com as características do capital de risco, em geral. Porquê? Porque nós investimos de forma, como eu disse, minoritária, temporária, para desinvestir com sucesso ao fim de 3, 4, 5 anos. E isso, à partida, é muito mais provável acontecer numa empresa que esteja a endereçar um mercado que seja global. Não quer dizer que não possamos investir numa empresa que pretende ter só uma atividade localizada preferencialmente na região autónoma da Madeira e que não venha a ser até uma empresa com sucesso e vamos na mesma concretizar esse desinvestimento nos prazos definidos. Agora, isso também é possível. Agora, não é tão provável, temos de fazer uma análise caso a caso. Agora, também depende muito do tipo de atividade. Se for uma atividade mais de utilização de recursos endógenos ou turismos, uma característica mais local, não é? Mas a indústria, por exemplo, a indústria turística é uma indústria também, pela sua natureza, global, não é? Porque não está, a Madeira atrai turismo de todo o mundo, não é? De todo o mundo, aliás, é um dos melhores destinos turísticos do mundo, não é? E com reconhecimento internacional a esse nível. Portanto, as duas coisas não têm de ser incompatíveis. Não sei se eu me
fiz, se eu me expliquei bem, Pedro, mas não tem que ser incompatíveis. Agora, preferencialmente, e porque nós vamos receber à partida muito mais candidaturas do que os investimentos que podemos fazer, tendencialmente preferiremos aqueles que tenham capacidade de um crescimento mais global, pela maior probabilidade de uma concretização de um êxito de sucesso. Já agora, se me permite, só finalizando aqui também uma observação. Por exemplo, no caso daquilo que nós consideramos que seja viável para a Madeira, seja, por exemplo, um processo de MVP, isso faz sentido? Sim, faz sentido. Faz sentido porque, precisamente, nós dissemos que são empresas em estádio de desenvolvimento, early stage, seed, pré-seed e startup, que tenham elevada intensidade de investigação e desenvolvimento e de inovação, não é? Portanto, o desenvolvimento de um MVP é perfeitamente elegível, porque é desenvolver um MVP de algo que depois vai conseguir crescer, escalar, seja diretamente de uma forma endógena ou através de licenciamentos. Por exemplo, a empresa testa o MVP, registra e protege a sua propriedade intelectual, seja da forma que for, e depois vai, por exemplo, licenciar para o mundo, para vários setores, para várias empresas, para vários países, o que seja, não é? Esse é um modelo de negócio, e muitas vezes é um modelo de negócio até muito interessante. Ok, muito obrigado. De nada, disponha. Graça Luísa, por favor. Graça. Graça Luísa. A Graça não está a responder. José Correia, por favor, pode colocar a sua questão. Olá. Estão a ouvir? Boa tarde. Sim, Boa sim. tarde. Estão a ouvir? Ok. Ouvir e ver bem. Nós temos uma fábrica na Madeira, já temos há mais do que os 3 anos e fabricamos ossos para os cães roerem. Aliás, eu concorria aqui há uns anos à Portugal Ventures, mas eles acharam que o projeto não era escalável. No entanto, já estamos em 30 países. Nós queríamos, temos um plano este ano, fazer uma fábrica nos Estados Unidos. Portanto, é começar uma coisa no fundo de novo, que não tem nada a ver até com esta empresa. Não é este tipo de coisas que vocês procuram, apesar de... É assim... estar ligado à Madeira e a tudo o que foi feito na Madeira. Aliás, vamos fazer uma fábrica nova, vamos fazer também uma fábrica nova na Madeira este ano, porque já não temos capacidade para responder à procura que temos. Certo. Olha, é assim, em termos de setor de atividade é perfeitamente elegível, o setor dos pets é um setor em amplo crescimento, nós até temos uma participada nessa área que é a Barkin, que todos conhecem. A questão dos 3 anos de atividade é uma limitação que não é uma limitação nossa, portanto é uma limitação de enquadramento tem a ver com o Banco Português de Fomento, com as condições que foram impostas para este cofinanciamento e, portanto, tem essencialmente a ver com isso. Nós temos que, depois de escolhidos os projetos, temos que os submeter a um enquadramento prévio no Banco Português de Fomento. E aí... Mas a fábrica nova nos Estados Unidos será uma unidade autónoma completamente. Pois, autónoma, mas é nos Estados Unidos, não é? É nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Podemos ter alguma dificuldade em enquadrar essa operação. Podemos ter alguma dificuldade, de facto, por essa limitação. Por essa limitação, sim. Tudo bem, obrigado. Obrigada, olha, e parabéns por esse projeto. De sucesso. De sucesso. Mesmo. De sucesso. Exatamente. Obrigada, José. Tiago Santos, por favor. Olá, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Muito bem. Vemos e ouvimos muito bem, Tiago. Ótimo. Portanto, a minha primeira pergunta é, sendo que é um investimento até 200 mil euros, qual é que é o deal? Ou seja, se for um equity round, qual é a percentagem de capital social
que a Portugal Ventures fica, ou se for uma convertible, quais é que seriam os termos? Se não é nada fechado, será que há assim algum valor intermédio ou algum máximo e mínimo por onde se possa jogar? De valorização, olha, obviamente que nós neste momento não posso dizer se os 200 mil euros vão corresponder a 5, a 10, a 15 ou a 20% do capital da empresa. Nós podemos estruturar as operações com capital e com prestações acessórias de capital. Isto porque privilegiamos os instrumentos de capital, portanto os suprimentos, o nosso investimento não pode ir para as rúbricas de passivo, tem que ir para a rúbrica de capital próprio, portanto tem que ser ou capital ou prestações acessórias de capital, e também o capital também não tem que ser subscrito ao valor nominal, pode ser subscrito a prémio, e isso depende da valorização que viermos a atribuir à empresa. Essa valorização vai depender muito do potencial da empresa, das perspectivas de geração de cash flows. É uma análise, isso é mesmo negociado e analisado caso a caso. O que eu lhe posso dizer é que nós não queremos ter uma participação superior a 30% do capital da empresa, e normalmente até queremos ter uma participação inferior. Porquê? Porque a empresa vai muito provavelmente precisar de novos rounds de financiamento, não é? Porque, como eu dizia, para crescer no mercado global, para se tornar uma empresa relevante, a crescer rápido, vai precisar de muito mais de capital, e temos que deixar espaço para entradas, para novos rounds de capital, sem diluirmos, pelo menos até uma Series A, sem diluirmos muito os founders, os promotores, porque nós queremos que pelo menos até chegarmos a uma Series A, eles se mantenham com a maioria do capital social. Muito bem. Neste primeiro financiamento temos que deixar aqui margem para isso. Não quer dizer que depois, mais à frente, com a entrada de novos investidores, se faça depois até uma recomposição da estrutura de capital, daquilo que nós designamos a cap table, não é? Pronto, isso pode sempre fazer-se, mas nós queremos sempre deixar aqui uma grande margem, não é? Uma grande margem para termos os promotores com uma maioria confortável até à fase de poderem levantar uma Series A. Muito bem. Depois outra questão. Portanto, é um programa que é financiado ou promovido pelo Banco Português de Fomento. Eu ia perguntar se a Call Madeira pode ser conjugada com financiamentos do Banco Português de Fomento adicionais, nomeadamente 200M ou Fundo de Inovação Social. Sim, à partida não há assim nada que o impeça, mas de qualquer forma, depois o banco, quando da submissão ao 200M ou ao FIS, também terá ali uma última palavra a dizer, mas nós não temos indicação de que isso seja uma objeção. Ok. Depois, uma última pergunta, que é ainda relativa à atividade. Este parece-me um programa muito startup friendly. Portanto, procuram empresas com uma ambição global de grande crescimento, e há algo que na minha, pelo menos, ou seja, pensando numa tech, parece mais ou menos até um dos grandes alvos deste programa, pensando nas tech ao dia de hoje que pronto, tanto vendem para Portugal como vendem para os Estados Unidos com a mesma facilidade, e que trabalham ao dia de hoje remotamente. A minha pergunta é, relativamente a este tipo de empresas, há elegibilidade para o programa de Call Madeira? Ou seja, como é que uma empresa que trabalha remotamente e vende para todo o mundo se poderia enquadrar a nível de atividade na Madeira? Pois, aí é a tal questão, que atividade é que vai ter na Madeira? Temos sempre que validar que se tem alguma atividade na Madeira. Muito bem. Porque senão isto era um fundo aberto aos investimentos, era igual aos outros fundos que nós gerimos, não é? Exato. E portanto isto é um fundo regional. Portanto, neste caso, esta empresa tech teria que ter desenvolvimento na Madeira, por exemplo. Tinha que ter escritórios, tinha que ter uma equipa técnica na Madeira, tinha que ter alguma atividade, sim, na Madeira. Ok. Claro que agora nós sabemos que a Madeira tem aquele programa dos nómadas digitais e tudo isso, e que até tem este target, não é, das empresas tecnológicas que podem trabalhar em qualquer parte no mundo,
E quem é que não gostaria de trabalhar na Madeira? Porque com um clima fantástico, uma ilha fantástica, com comida fantástica, pessoas super simpáticas, foi essa a causa do grande sucesso que o programa lançado pela Startup Madeira dos Nómadas Digitais teve, não é? Porque é realmente um destino muito atrativo para trabalhar e em particular para as pessoas que não precisam de ficar presas a um local, não é? Que tenham essa mobilidade. Ok, muito obrigado, Helena. De nada, disponha. Obrigada, Tiago. Pedro Moreira, por favor. Olá, boa tarde. Parabéns, Helena, pela apresentação, está muito clara. Só tinha duas questões, se me permite. Uma é mais sobre o processo e outra tem a ver com o desinvestimento. Com o processo, no vosso formulário, vocês pedem dois documentos, um PowerPoint e um plano de negócios. Alguma razão porque tem que ser em PowerPoint? Isto é mais um pitch deck que estão à procura? Sim, é aquilo que a empresa tiver preparado para apresentar a sua atividade. Pode ser um PowerPoint ou pode ser em formato Word, mas eu não sei se normalmente as pessoas apresentam PowerPoints, não é? Mas o plano de negócios não tem que ser apresentado em PowerPoint, pode apresentar-nos uma folha de cálculo, pode apresentar-nos num outro formato, não é? Okay. Nós temos para apresentar um PowerPoint, normalmente pode, até o convertem num PDF ou outra coisa qualquer, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu penso que o formato não é obrigatório, mas eu depois tenho que confirmar aqui com os nossos sistemas de informação se eles definiram ali alguma limitação a esse nível. Mas porque, como a Helena detalhou, vai haver uma apresentação depois externa e também à Portugal Ventures. Parte do princípio que se calhar o PowerPoint que se põe aqui, que se submete ao que vai ser apresentado. Sim, depois quando é a submissão, mesmo para o painel de peritos, não é? Há uma primeira apresentação ao painel de peritos, em que fazem a apresentação e depois os peritos colocam as suas questões e depois segue para uma fase de uma análise técnica mais aprofundada interna e se a recomendação for de investimento, então depois segue-se a apresentação ao Conselho de Administração da Portugal Ventures. Ok, perfeito. A questão seguinte, se me permite, tem a ver com os pontos H e I deste anexo que diz financiamento proposto e milestones e depois o desinvestimento. Portanto, na candidatura temos que dizer quanto daqueles 200 mil é que pretendemos e onde é que vai ser gasto, é essa a ideia? É assim, isso facilita muitas vezes sabermos como é que vai ser aplicado o dinheiro. A questão das milestones, por vezes aplica-se, o nosso investimento não sai todo de uma vez, sai mediante uma calendarização de milestones, dizer, olha, 50 mil euros são para isto, depois atingido este milestone, seguem-se mais 100 mil para outra coisa qualquer, às vezes é feito um investimento faseado, nem sempre, não é obrigatório que o seja, mas às vezes ele é feito. A questão dos exits, está a dizer que é sobre exemplos de possibilidades de exits, não é assim? Pois, exato, é que não sei exatamente o que é que procuram. Não, o que é que nós... É assim, nós, como eu expliquei, quer dizer, nós, os capitais de risco, em geral, quando investimos, temos que já estar a pensar como é que vamos depois, como é que será preferencialmente feita a saída, o desinvestimento, porque nós investimos temporariamente e para desinvestir. E, portanto, o que queremos que nos digam nesse ponto é, olha, um desinvestimento, um êxito de sucesso para esta nossa empresa, não é? Depois de investirmos, de crescer, de escalar, era, por exemplo, ser comprada por uma empresa deste ou daquele setor, ser integrada num grupo com esta ou aquelas características, ou dizer, isto que eu lhe vou dizer é muito pouco provável, mas eu vou dizer a mesma, que é, esta empresa é mesmo boa para depois ir para a Bolsa, para o Nasdaq, para o EASDAQ, para a Bolsa Portuguesa, para o Euronext, está a ver? Dizer,
isto mesmo bom, nós levantarmos este capital, fizermos isto e aquilo e aquilo outro, era depois fazermos uma OPV, um IPO, vendermos ações e ficarmos todos muito ricos. Quer dizer, pode dizer que é isso, não é muito provável, não é muito credível, nada disso, mas são saídas possíveis, não é? A maior parte das vezes os investimentos fazem-se por trade sale, portanto por venda a um outro grupo, uma aquisição por uma outra empresa. Algumas vezes não é esse o cenário ideal, mas pode acontecer e não excluímos, podem ser os próprios promotores a comprarem a nossa participação, não é? Embora não seja esse o cenário ideal, portanto o ideal é que todos estarmos alinhados para depois vendermos todos juntos, todos ganharmos muito dinheiro e depois cada um, nós pegamos naquele dinheiro, vamos investir noutras empresas e vocês vão investir noutra coisa qualquer, ou vão ficar de férias, ou vão descansar, vão viajar, outra coisa qualquer assim. Todas as hipóteses que a Helena descreveu, no fundo, são possíveis, depende da velocidade com que a empresa vai crescer, não é? Claro, todas são possíveis, nem todas têm a mesma probabilidade, claro, tudo vai depender depois da realidade, não é? Eu não digo que não tem probabilidade os IPOs, etc., porque nós sabemos que empresas portuguesas a fazer IPOs, temos aqui, não é, contam-se pelos dedos e já há uns anos que não temos nenhum com sucesso, mas pronto, se calhar nos Estados Unidos mais, e eles também são cada vez menos, mesmo nos Estados Unidos os IPOs estão a diminuir, estão a ser reduzidos como forma preferencial de desinvestimento dos VCs, não é? Mas sim, são tudo possibilidades. Ok, tá bom, obrigado. De nada, de Espanha. Obrigada, Pedro. Ana Cláudia, por favor. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, e estamos a vê-la também. Ok, boa tarde, eu estou no Brasil. Hoje eu tenho uma empresa constituída em Portugal, iniciando ainda, estamos iniciando, né? Então, eu tenho duas perguntas, né? Eu estou no Brasil e a minha empresa está em Portugal. Então, eu tenho duas perguntas, né? Uma é em relação, por exemplo, à questão do empreendedor estrangeiro. Quais são os protocolos necessários para que ele colocasse a sua empresa na Madeira, né? Se isso estaria vinculado a rede de parceiros da Portugal Venture, e qual os protocolos necessários, por exemplo, eu estou aí colocando como ponto principal a questão do acesso do empreendedor, ou seja, o visto necessário, porque muitas vezes, a partir das parcerias, o que ocorre é que o empreendedor, efetivamente, muitas vezes ele não pode agir na sua empresa devido a essa questão, né? Essa é a minha primeira questão, se a Portugal Ventures tem um protocolo, por exemplo, de acompanhamento a respeito dessas empresas estrangeiras, né, que querem investir em Portugal. E a minha segunda questão com a Calmadeira seria a respeito dos incentivos fiscais e tributários para empresas de importação, porque eu li algo a respeito, por exemplo, que eu sei que existe uma parceria com vários países, algum protocolo de Portugal, da Madeira, com vários países, por exemplo, para a exportação de produtos, e quais são esses incentivos que existem na Calmadeira, porque eu pelo que li um pouco, me parece bastante interessante nesse sentido também. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela sua pergunta. Olha, quanto à primeira questão, sobre o facto de ser uma cidadã brasileira, estrangeira, que tem a sua startup cá em Portugal, e em que é que isso pode ajudar, mesmo a questão do seu visto de permanência, ou naturalização, ou o que seja, o IAPMEI tem um programa chamado Startup Visa, que é precisamente para ajudar os empreendedores estrangeiros que queiram constituir startups em Portugal. Portanto, eu aconselhava a contactar o IAPMEI nesse sentido,
mandar para lá uma comunicação. Eu acho que eles têm isso no site, portanto entra no site do IAPMEI. O IAPMEI é o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas em Portugal, é um bocadinho equivalente, penso que ao vosso SEBRAE. E portanto eles vão com certeza ter maior gosto em poder ajudar, aliás, porque eles têm um programa específico para isso. Relativamente aos incentivos fiscais, é assim, a região da Madeira tem... Por gentileza, então, por favor, me desculpe, né? Sim. A minha pergunta em relação à questão da recepção de uma empresa estrangeira em Portugal é se a Portugal Ventures tem um acompanhamento da rede de parceiros que recepcionam empresas estrangeiras na rede de parcerias. O Startup Visa, sim. Né? Não, o Startup Visa é um programa de apoio a esses empreendedores que querem criar startups e que é gerido pelo IAPMEI. Os nossos parceiros, nós temos um parceiro na Madeira, portanto, nós estamos a falar de uma call especificamente para a Madeira, não é? Para a região autónoma da Madeira. Exato. Nós temos um parceiro na Madeira que poderá também aconselhar, que é a Startup Madeira, que também tem incubação de empresas e tem ligação a várias entidades na Madeira e também poderá ajudá-la se realmente pretende ir para a Madeira, penso que é o caso, senão não estaria nesta call Madeira, não é? Pronto. Claro. Mas exatamente, portanto a Startup Madeira terá com certeza o maior gosto em a poder ajudar nisso também. Relativamente à questão dos benefícios fiscais, a região autónoma da Madeira tem um regime de tributação bastante bonificado, ou seja, inferior ao que é aplicado em Portugal continental. E sobre essa matéria de incentivos fiscais, nós aconselhávamos a que contactassem a STM, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Aliás, idealmente, a própria Startup Madeira a poderá encaminhar, porque eles são depois a entidade que na Madeira responde a essas questões. E tem a ver também depois com as localizações na Zona Franca da Madeira e esse tipo de situações. Ok, muito obrigada. Está bem? De nada, Okay. Obrigada. Joana, por favor. Joana? Joana Fernandes? Não está a responder. Rita Ezequiel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha questão é relativamente aos apoios que dão em termos de quando se a empresa é selecionada e depois começa a sua jornada, se todas as parcerias que têm com terceiras entidades, se existe uma área específica para tudo o que é IT. Ou seja, o meu projeto precisa dessa parte, aliás, o core do projeto é isso, mas a dificuldade em encontrar programadores e developers e todo esse tipo de recursos hoje em dia é complicado. E, portanto, eu gostaria de saber até que ponto é que o vosso apoio nessa área está disponível. Obrigada, Rita, pela sua questão. É assim, internamente a Portugal Ventures tem uma equipa especialmente dedicada a encontrar parceiros que apoiam e que dão condições especiais às nossas empresas, seja em áreas de recrutamentos, de contabilidade, de infraestrutura informática e serviços informáticos, como a Amazon, a AWS, portanto a Amazon na parte de todo o serviço de telecomunicações e cloud. Temos até negociadas algumas condições preferenciais. Esta equipa de Portfolio Development faz esse tipo de parcerias que têm utilidade transversal a todas as nossas participadas. Os founders das empresas, os CEOs das empresas da nossa carteira, têm inclusivamente acesso a um portal específico, que é o chamado portal do CEO,
onde essas informações e esses serviços estão disponíveis. Para além disso, nós temos aqui 2 colegas dedicadas a full time só a essa matéria de tentar encontrar as ajudas que as empresas precisam. Agora, normalmente, quando procuramos soluções, são soluções que podem servir a várias e a muitas empresas da carteira, portanto não é um serviço específico para aquela empresa especificamente, não é? Mas desde que tenha enquadramento nos apoios que nós já temos negociados e contratualizados, pois nós o que pretendemos é que eles sejam utilizados pela esmagadora maioria das nossas participadas. E já agora só por curiosidade, relativamente à Madeira, passa pela Startup Madeira, pela Universidade da Madeira? Relativamente à Madeira, não temos especificamente para a Madeira, porque nós até agora, por acaso, nós já tivemos aqui várias candidaturas da Madeira e estivemos até o ano passado para fazer um investimento da Madeira, mas não temos muitos investimentos na Madeira. Eles são enquadráveis mais na nossa área de turismo, mas também noutras áreas. O ano passado na Colinova ID tivemos há 2 anos na Colinova ID 2 projetos da Madeira, sendo que um chegou a ser aprovado para investimento e depois acabou por não se fazer, mas foi porque depois os promotores não conseguiram criar as condições necessárias para a assinatura do acordo parcial, mas foi aprovado. E porquê é que não temos mais? Porque a maior parte dos fundos que nós gerimos têm limitações de investimento na Madeira e nos Açores. Porquê? Porque muitos deles têm também co-investimento destas linhas do IFT, do Banco Português de Fomento e outras, que são específicas, não é? Que têm na sua origem fundos comunitários. E como existem linhas de fundos comunitários específicas para as ilhas, não é? Isto por vezes limita e colide. Pelo facto de hoje não termos ainda investimentos relevantes na Madeira, não temos criadas condições de apoio, nem de parcerias especificamente para a Madeira. Não sei se foi clara. Sim, sim. Muito obrigada, Helena. De nada, disponha. Helena, temos aqui só mais 2 participantes com questões e depois fechamos o período de perguntas. Vou pedir ao Alexandre que ative o seu microfone e câmara para colocar a questão, por favor. Olá, muito boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Sim. Muito boa tarde. Muito bem. Muito boa tarde e muito obrigada à Helena e à Portugal Ventures por esta apresentação. E também muito obrigado ao IDE e à Startup Madeiras, vejo aqui o Carlos Lopes, pela divulgação e a promoção deste evento. Daquilo que eu entendi, daquilo que a Helena nos disse, o Fundo Atlântico tem cerca de 9 milhões de euros disponíveis para estes apoios, 8 milhões para os Açores e 1 milhão para a Madeira, entendi bem. Diz-nos também que o teto máximo de incentivo são cerca de 200 mil euros por cada projeto, ou seja, estaremos basicamente a falar de dinheiro disponível para 5 projetos. A minha pergunta, porque já estamos muito adiantados e é muito telegráfica, é que tipo de projetos é que Portugal Ventures, para esta Call da Madeira, procura na Madeira, ou é uma coisa absoluta? Eu sei que vai-me dizer, são aqueles que estão ali tipificados atrás na apresentação, mas a minha pergunta é, algum apetite especial por áreas que vos possam suscitar maior interesse na região autónoma da Madeira, ou não? No nosso caso em concreto, e termino, nós somos uma startup na Madeira, o nosso objetivo é desenvolver um pequeno veículo de carga elétrico para uso urbano, puramente urbano, e precisamos de dinheiro para desenvolver o primeiro protótipo demonstrador. É uma coisa que tem cabimento? Esta era a segunda pergunta. A primeira é, realmente, que tipologia de projetos é que vos pode criar um bocadinho mais de apetite para esta Call na Madeira? Muito obrigado. Obrigada. Alexandre, obrigada pela sua pergunta. Antes de mais, eu gostava de clarificar que nós não damos apoios nem subsídios, nós fazemos investimentos, não é? Investimentos de capital, em instrumentos de capital, no capital das empresas. A sua empresa, estando a desenvolver um MVP e sendo, portanto, num estágio de desenvolvimento ainda embrionário, early stage, seed, pré-seed, o que seja, é enquadrável.
Também, à partida, terá alta intensidade na área de investigação, desenvolvimento, ou diretamente ou através da cooperação com entidades do sistema científico e tecnológico regional, não é? E por essa via também. Portanto, isto aqui tudo se vai centrar no potencial que tiver de proteger o seu produto, de o patentear, de o proteger de alguma forma, para depois ter um plano de escalar e de crescer globalmente que seja consistente. Portanto, tudo vai depender dessa análise. Se tiver um plano de crescimento de licenciar, se for para criar uma fábrica para construir veículos elétricos, temos que ver qual é a probabilidade, não é, de conseguir levantar os milhões que são necessários para isso. Se é que não, que é uma empresa típica de assemblagem ou não, de montagem de automóveis, está a ver? Eu não conheço o caso em concreto, portanto também é difícil estar a falar com a pouca informação que me deu, mas à partida não vejo nada naquilo que me disse que seja de excluir. Agora, nós não vamos à procura de projetos especiais ou setores especiais, até porque nós não conhecemos em detalhe os projetos que existem na Madeira, não é? Por isso é que nós abrimos uma call para dar um amplo conhecimento, uma ampla difusão da informação para recebermos o máximo de propostas de investimento. E dessas nós vamos escolher as consideradas mais promissoras, não só pela nossa análise, mas também pela análise dos peritos externos, não é? Portanto, serão as mais promissoras. Aqueles setores que eu disse, desde economia oceânica até nanomateriais, life sciences, tecnologias, etc., todas elas são elegíveis, em termos setoriais, todas essas áreas são elegíveis. Espero ter conseguido responder. Obrigada, Alexandre. Vamos à última questão, Helena. Joana Fernandes. Joana? Eu penso que a Joana, não sei, eu vou pedir para ela ativar o som para ver se... Não se consegue... A Joana tem que ativar o seu microfone, porque se não o fizer não conseguimos perceber qual é a questão. Pois não conseguimos. Joana, peço a Joana e a todos, peço que aquelas perguntas que não foi possível colocar aqui nesta sessão, que enviem para submissions@portugalventures.pt, que também já está no chat o e-mail, para que possam enviar as vossas questões e dúvidas. Resta-me agradecer à Helena o contributo da apresentação sobre a Col Madeira e a todos os que participaram nesta sessão. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde. Estamos ao vosso dispor para qualquer outra questão que surja. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Deus, boa tarde. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a participação.